Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. O mercado opera em alta agora pela manhã, na expectativa pelo relatório de emprego dos Estados Unidos, que sai hoje na agenda americana, e também respondendo a mais anúncios de estímulos feitos pelo governo da China. Lá na Ásia, o fechamento ficou misto, com destaque para mais um anúncio do governo chinês sobre medidas de estímulos que devem ser implementadas para acelerar o crescimento. Porém, mais uma vez, o mercado não recebeu detalhes sobre essas medidas para poder avaliar quais vão ser os impactos positivos que elas podem gerar. Lá na Europa, o viés também é de alta. As encomendas feitas às fábricas da Alemanha vieram com uma alta de 7% no mês de junho, um número muito acima do que o mercado estava projetando. A expectativa era de um crescimento menor de 2%. Além disso, o mercado europeu também repercute a decisão de juros do Banco Central da Inglaterra de ontem, que elevou a taxa de juros do país em 0,25%, uma alta menor do que a última, que foi de 0,50%, e alguns analistas acreditam que o ciclo de altas de juros por lá também pode estar se encerrando. Indo para os Estados Unidos, ontem o movimento seguiu o viés de queda, ainda no reflexo do rebaixamento da nota de crédito do país. Em Nova York, ontem o Dow Jones caiu 0,19%, S&P recuou 0,25% e o Nasdaq caiu 0,10%. Na parte de indicadores, ontem, os pedidos de seguro-desemprego semanal vieram praticamente em linha com o consenso, somando um total de 227 mil solicitações, um pouco acima da semana passada, quando foram 221 mil solicitações. A sinalização é positiva, dado que com o mercado de trabalho menos aquecido, espera-se que o alívio nas pressões inflacionárias ajude o trabalho do Banco Central lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, os juros de 10 anos lá no mercado americano ontem bateram a marca dos 4,19% no anual, que é o maior nível desde novembro e acaba pesando nos ativos de risco. Ontem, dos 11 setores do S&P, 8 deles fecharam no negativo, com destaque para o setor de serviços públicos e o setor de imóveis, que são os mais sensíveis aos juros. Já no final do dia, a Amazon publicou seu balanço trimestral, que foi interpretado como positivo, e as ações da empresa chegaram a disparar 8% no aftermarket. Já as ações da Apple, que também acabou publicando seu balanço ontem depois do fechamento, caíram quase 2%, depois que a empresa reportou que a receita ficou menor do que no mesmo período do ano passado. E hoje na agenda americana sai o dado mais importante da semana, esperado por todo mundo, que é o relatório de emprego, o payroll. O relatório sai às 9h30 da manhã e a expectativa de mercado é de que 200 mil vagas de emprego tenham sido criadas no mês de julho. Enquanto isso, a taxa de desemprego deve se manter estável nos 3,6%. Esse deve ser um dos principais indicadores para sinalizar se o Banco Central americano vai mesmo pausar o ciclo de altas de juros. Caso o número venha muito acima do esperado, a gente pode ter alguma reação negativa no mercado na sessão de hoje. Atualizando os índices, agora S&P Futuro sobe um pouco, alta de 0,35%, Eurostoxx 600, leve queda de 0,03%, FTSE de Londres caindo 0,09%. No Japão, a queda foi de 0,02% na sessão dessa madrugada, enquanto na China, o índice Xangai Composite subiu 0,23%. Índice de mercados emergentes com alta de 0,4%, o DXY, o dólar index, cravado no 0 a 0. O juros de 10 anos dos Estados Unidos segue com uma alta de 0,19%, ainda negociado no patamar de 4,19% no anual. O índice de commodities da Bloomberg opera com uma alta de 0,31% e o petróleo segue o movimento altista. O petróleo WTI sobe 0,56% agora, cotado a $82 o barril, enquanto o petróleo Brent sobe 0,54% e está cotado a $85,60 o barril. O petróleo segue em alta nessa sexta-feira, principalmente porque ontem a Arábia Saudita anunciou que vai estender o corte da produção da commodity até o final de setembro, e a Rússia também anunciou que vai reduzir as exportações em 300 mil barris por dia no próximo mês. O minério de ferro fechou com queda nessa madrugada lá na China, com o mercado bem preocupado quanto às restrições de produção de aço e também preocupado sobre as perspectivas de recuperação do setor imobiliário no mercado chinês. Em Dalian, o minério hoje caiu 0,30% e fechou cotado aos $113,86 a tonelada. Já o universo de criptoativos opera com uma leve alta nas últimas 24 horas. A principal criptomoeda, o Bitcoin, subiu 0,09%,
e está cotado a 29.144 dólares. Já o Ethereum sobe 0,05%, cotado nesse momento a 1.835 dólares. Por aqui ontem o Ibovespa até chegou a ficar bem positivo no começo do dia, refletindo a queda da taxa Selic, mas acabou cedendo e fechou no negativo, queda de 0,23% para o Ibovespa ontem, que terminou o dia nos 120.586 pontos. O dólar disparou, fechou com uma alta forte de 2% e terminou o dia cotado aos R$ 4,89. A nossa curva de juros caiu nos vencimentos mais curtos, mas teve uma alta nos vencimentos mais longos, né, se ajustando a decisão aí da queda da taxa Selic. Segundo os dados que saíram na Bloomberg, o mercado já está discutindo um aumento no ritmo de corte de juros por aqui para 0,75. Nos derivativos de juros lá na B3, 73% das apostas estão acreditando em um novo corte de 0,5%, em linha com o anúncio ali que o Banco Central soltou ontem no comunicado na decisão de setembro, mas já tem 22% das apostas acreditando num corte maior, um corte de 0,75%. Bom, entre as altas ontem do Ibovespa, destaque para as ações que são mais ligadas à nossa economia doméstica e que reportaram resultados do segundo trimestre. A maior alta do índice ontem foi a Dexco, que ontem subiu 5,27% depois que a empresa reportou um resultado com lucro líquido de 177 milhões de reais e reduziu as estimativas de investimentos até 2025. A segunda maior alta do Ibovespa foi a PetroRio, que ontem subiu 4,22%, depois que a empresa também reportou um lucro líquido de 184 milhões nesse segundo trimestre, o que representa uma alta de 32% na comparação com o segundo tri do ano passado. Já do lado negativo, destaque para a queda de Via Varejo, que ontem caiu mais de 8%, enquanto a Magazine Luiza caiu 5%, mesmo com a perspectiva de queda na taxa Selic. Alguns analistas estão alertando para um cenário mais desafiador para o setor de varejo. Bom, e finalizando, hoje a nossa agenda está bem vazia, o mercado por aqui deve refletir o balanço da Petrobras e o balanço do Bradesco, que foi publicado ontem, já depois do fechamento de mercado. As duas empresas vão fazer teleconferência com os acionistas para detalhar o balanço, para comentar as projeções, tudo isso às 10h30 da manhã, o que pode gerar alguma volatilidade no mercado nessa sessão já pela manhã. Bem, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Grande abraço, valeu e até segunda-feira.